Cristão mudo sob a vara de provação ou A alma silente com antídotos soberanos. Por Thomas Brooks, de 1608 a 1680. Traduzido e adaptado por Silvio Dutra. Cristão mudo sob a vara de provação. Emudeço, não abro os lábios porque tu fizeste isso. Salmo 39, verso 9. Para não incomodá-lo com um prefácio tedioso, em que geralmente há uma enxurrada de palavras e apenas uma gota de matéria. Este salmo consiste em duas partes. Narração e oração ocupam o todo. No primeiro, você descobriu a doença do profeta, e no último, o remédio aplicado. Meu texto cai na última parte, onde você tem o caminho da cura de Davi, ou os meios pelos quais sua alma foi reduzida a um temperamento calmo e quieto. Darei um pouco de luz às palavras e depois chegarei ao ponto em que pretendo me apoiar. Fiquei calado. A palavra hebraica significa mudo, com a língua presa. A palavra hebraica significa também atar, bem como ficar mudo, porque aqueles que são mudos são como se estivessem a língua atada. Eles têm seus lábios costurados e amarrados. A visão da mão de Deus nas aflições que estavam sobre ele o faz impor uma lei de silêncio ao coração e à língua. Eu não abriria minha boca, pois você é quem fez isso. Ele olha através de todas as causas secundárias para a primeira causa e fica em silêncio. Ele vê uma mão de Deus em tudo e, portanto, fica mudo e quieto. A visão de Deus em uma aflição é de uma eficácia irresistível para silenciar o coração e fechar a boca de um homem piedoso. Nas palavras, você pode observar três coisas. A pessoa que fala, ou seja, Davi um rei, Davi um santo, Davi um homem segundo o coração de Deus, Davi um cristão. E aqui devemos olhar para Davi, não como um rei, mas como um cristão, como um homem cujo coração estava bem com Deus. A ação e transporte de Davi sob a mão de Deus, nestas palavras. Fiquei em silêncio, eu não abriria minha boca. A razão dessa humilde e doce conduta dele, nessas palavras, pois você é quem fez isso. A proposição é esta. Doutrina. Que é o grande dever e preocupação das almas graciosas serem mudas e silenciosas sob as maiores aflições, as mais tristes providências e as mais agudas provações com as quais se encontram neste mundo. Para a abertura e esclarecimento desta grande e útil verdade, perguntarei. Primeiro, o que é esse silêncio aqui apontado na proposição? Em segundo lugar, o que o silêncio gracioso, santo, inclui? Terceiro, o que esse silêncio sagrado não inclui? Quarto, as razões da questão. E depois trazer para casa tudo por meio de aplicação para nossas próprias almas. O que significa o silêncio, aqui neste versículo? Eu respondo. Há um silêncio 7 vezes. Primeiro, há um silêncio estoico. Os estoicos da antiguidade pensavam inteiramente abaixo de um homem que tem razão ou entendimento para se alegrar com algum bem ou lamentar-se por qualquer mal. Mas esse silêncio estoico é uma insensibilidade pecaminosa que provoca muito a um Deus santo. Isaías 26 versos 10 e 11. Deus tornará o pecador mais insensível sensível, seja de sua mão aqui na terra, ou de sua ira no inferno. É um pecado pagão e horrível ficar sem afeições naturais. Romanos 1 verso 31. E por causa desse pecado, Quintus Maximus parece ser totalmente culpado de quem, quando soube que sua mãe e esposa, a quem ele amava muito, foram mortas pela queda de uma casa, e que seu filho mais novo, um jovem corajoso e esperançoso, morreu ao mesmo tempo na Úmbria, ele nunca mudou de rosto, mas continuou com os assuntos da comunidade como se nenhuma calamidade lhe tivesse acontecido. Essa conduta dele falou mais de estupidez do que de paciência. Jó 25 verso 13. E Arpaluz não ficou nem um pouco horrorizado quando viu 2 de seus filhos deitados em um caixão, quando Astiages o convidou para jantar. Era uma grande insensibilidade. Certamente, se a perda de um filho em casa não é mais do que a perda de um filhote no quintal, seu coração é sombrio e sórdido, e você pode esperar algum julgamento doloroso para o despertar. Esta era está cheia desses monstros, que pensam que, pela grandeza e magnanimidade de seus espíritos, não são movidos, afetados ou afligidos por quaisquer aflições que lhes ocorram. Não conheço ninguém tão maduro e pronto para o inferno como estes. Aristóteles fala de peixes, que, embora tenham lanças empurradas neles, ainda não acordam. Deus lança muitas lanças afiadas no coração de muitos pecadores, e mesmo assim eles não sentem nada, não reclamam de nada. As almas desses homens sangrarão até a morte. Sêneca fala de Senecio Cornélios, que se importa mais com seu corpo do que com sua alma, e com seu dinheiro mais do que com o céu. Quando ele esperou o dia todo em seu amigo moribundo, e seu amigo estava morto, ele volta para sua casa, sussurra alegremente, conforta-se rapidamente, vai para a cama alegremente. Suas tristezas terminaram e o tempo de seu luto expirou antes de seu amigo falecido ser enterrado.
Tal estupidez é uma maldição à qual muitos homens se deitam. Mas esse silêncio estoico, que é apenas uma melancolia pecaminosa, não é o que aqui se quer dizer. De Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. 1 Sam. 10.26, 27. Este novo rei, porém recém-ingressando em seu governo, e observando sua condição de ser baixa, e seus amigos poucos, e seus inimigos muitos e poderosos filhos de Belial, isto é, homens sem jugo, como a palavra significa, homens que eram desesperadamente maus, que estavam marcados para o inferno, que eram até demônios encarnados, que não se submetiam à razão nem à religião, nem seriam governados pelas leis da natureza nem das nações, nem ainda pelas leis de Deus. Agora este jovem príncipe, para impedir a sedição e rebelião, sangue e destruição, prudente politicamente prefere pôr a mão na boca do que levar um lobo pela orelha ou um leão pela barba. Ele vira um ouvido surdo a tudo o que dizem, pois sua condição instável exigia silêncio. Saul sabia que era hora de silêncio. Ele sabia que seu trabalho era mais um auditor do que um orador. Mas este não é o silêncio de que a proposição fala. Em terceiro lugar, há um silêncio tolo. Existem alguns tolos que não podem fazer bem nem falar bem, e, como não podem pronunciar a palavra nem como fariam nem como deveriam, são sábios a ponto de serem mudos. Provérbios 17 verso 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Como não pode ser sábio aquele que fala muito, também não pode ser conhecido por um tolo aquele que não diz nada. Existem muitos tolos sábios no mundo, que, mantendo suas línguas, ganham o crédito e a honra de serem homens discretos. Aquele que não revela sua falta de sabedoria por tagarelice tola, é considerado sábio, embora possa ser de outra maneira. O silêncio é uma virtude tão rara, que quando a sabedoria o regula, é considerado uma virtude onde a tolice o impõe. O silêncio foi tão altamente honrado entre os antigos romanos, que eles ergueram altares. Esse homem passará por um homem de entendimento, que até agora entende a si mesmo a ponto de segurar sua língua. Pois, embora seja uma grande miséria ser um tolo, é ainda maior que um homem não possa ser um tolo, mas ele precisa demonstrar isso. Mas esse silêncio tolo não é o significado aqui. História natural, menciona certas pessoas nas Índias, no rio Ganges, chamadas Astome, que não têm boca, mas apenas se alimentam do cheiro de ervas e flores. Certamente há uma geração entre nós, que, quando estão sob a mão aflitiva de Deus, não tem bocas para suplicar a Deus, nem lábios para louvar a Deus, nem línguas para justificar a Deus. Estes são possuídos com um diabo mudo, e esse diabo mudo possuía Acabe por um tempo. 1 Reis 21. 4 Então, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falará, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. O humor ambicioso de Acabe, seu humor cobiçoso, sendo contrariado, resolver passar fome e morrer de mau humor. Um silêncio sombrio é tanto um pecado quanto um castigo. Nenhum diabo se preocupa e irrita, veste e desperdiça os espíritos de um homem, como esse diabo idiota. Como esse silêncio sombrio. Alguns escrevem sobre um certo diabo, a quem chamam Udin, que, segundo eles, não machucará ninguém, exceto que ele será injustiçado. Não posso falar tão favoravelmente de um silêncio sombrio, pois isso prejudica muitos de uma só vez, Deus e Cristo, corpus e alma. Mas este não é o silêncio do qual aqui queremos falar. Quinto, há um silêncio forçado. Muitos são silenciosos por força. Aquele que está sob o poder de seu inimigo, embora sofra muitas coisas difíceis, ainda assim fica calado sob seus sofrimentos, porque sabe que pode piorar. Quem tirou sua liberdade, pode tirar sua vida. Quem tirou o dinheiro pode tirar a cabeça. Quem o cortou no pé, pode cortá-lo na garganta se não ficar quieto, e isso faz silêncio por força. Assim, quando muitos estão sob a mão aflitiva de Deus, a consciência lhes diz que agora estão sob a mão de um inimigo, e o poder daquele Deus a quem eles desonraram, cujo filho crucificaram, cujo espírito entristeceram, cujas leis justas eles transgrediram, cujas ordenanças desprezaram e de cujo povo abusaram e se opuseram, e que quem levou um filho, pode tirar todos os filhos, e quem tirou a esposa, pode tirar o marido, e aquele que tirou parte da propriedade, poderia ter tirado toda a propriedade, e que aquele que infligiu algumas perturbações ao corpo, poderia ter lançado tanto o corpo quanto a alma no fogo do inferno para sempre, e quem o trancou em seu quarto, pode expulsá-lo do céu por prazer. Os pensamentos e o sentido dessas coisas fazem muitos pecadores silenciarem sob as mãos de Deus, mas isso é apenas um silêncio forçado. E foi esse o silêncio de Filipe II,
rei da Espanha, que, quando sua invencível armada, que havia 3 anos lutado, se perdeu, ele ordenou que em toda a Espanha eles devessem dar graças a Deus, que já não era mais doloroso. Assim como o bastão força o cão a ficar quieto, e a vara obriga a criança a ficar calada, assim as apreensões do que Deus fez e do que Deus pode fazer, obrigam muitas almas a ficarem caladas. Ger 3.10, 1 Reis 14. 5:18. Mas este não é o silêncio que aqui queremos dizer. Um silêncio forçado não é silêncio aos olhos de Deus. Sexto, há um silêncio desesperador. Uma alma desesperada é um terror para si mesma. Ele tem um inferno em seu coração e horror em sua consciência. Ele olha para cima e ali vê Deus franzindo a testa. Ele olha para dentro de si e ali encontra a consciência acusando e condenando. Ele olha de um lado e, ali, ele ouve todos os seus pecados clamando. Nós somos seus e nós os seguiremos. Iremos para o túmulo com você, iremos para o julgamento com você e, a partir do julgamento, iremos para o inferno com você. Ele olha para o outro lado, e ali vê demônios infernais em formas amedrontadoras, surpreendentes e aterrorizantes, e esperando receber sua alma desesperada assim que ela se afastar de seu corpo miserável. Ele olha para cima e ali vê os portões do céu fechados contra ele. Ele olha embaixo dele e ali vê o inferno escancarado para ele. E sob essas visões tristes, ele está cheio de conclusões secretas contra sua própria alma. Há misericórdia para os outros, diz a alma desesperada, mas nenhuma para mim. Graça e favor para os outros, mas nenhuma para mim. Perdão e paz para os outros, mas nenhum para mim. Bênção e felicidade para os outros, mas nenhum para mim. Não há ajuda, nenhuma. Jeremias 2 verso 25, 18 verso 12. Parece ser o caso daquele que morreu com esse ditado desesperado na boca. Adeus, vida e esperança juntos. Agora, sob essas apreensões sombrias e tristes conclusões sobre sua condição presente e futura, a alma desesperada fica em silêncio, cheia de espanto. Salmo 77 verso 1. Estou tão perturbado que não consigo falar. Mas este não é o silêncio que aqui queremos dizer. Mas, sétimo e último, há um silêncio prudente, um silêncio santo, gracioso, um silêncio que brota de princípios prudentes, de princípios sagrados e de causas e considerações graciosas, e este é o silêncio aqui significado. E isso eu vou descobrir completamente em minhas respostas à segunda pergunta, que é esta. O que inclui um silêncio prudente, gracioso e santo? Resposta. Inclui e absorve estas 8 coisas. Primeiro, inclui uma visão de Deus e um reconhecimento de Deus como autor de todas as aflições que surgem sobre nós. E isso você tem claro no texto. Fiquei em silêncio. Eu não abriria minha boca, pois é você quem fez isso. O salmista olha as causas secundárias para a primeira causa e, portanto, fica mudo diante do Senhor. Não há doença tão pequena, que Deus não tenha um dedo nela, embora seja apenas a dor do dedo mindinho. Assim como do escriba que tem mais visão é dito que escreve mais do que a caneta, e quem faz e mantém o relógio é mais propriamente dito fazê-lo bater, do que as engrenagens e pesos que estão pendurados nele. E como de todo trabalhador que tem mais visão é propriamente dito erguer suas obras, em vez das ferramentas que ele usa como instrumentos. Assim, o Senhor, que é o principal agente e propulsor de todas as ações, e que tem a maior mão em todas as nossas aflições, deve ter mais visão e propriedade do que qualquer causa inferior ou subordinada. Então Jó viu Deus em tudo. Jó 1 verso 21. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Se ele não tivesse visto Deus na aflição, ele teria gritado: ó, esses miseráveis caldeus, eles me pilharam e me estragaram. Estes sabeus perversos, eles me roubaram e me prejudicaram. Jó discerne a comissão de Deus nas mãos dos caldeus e dos sabeus, e em seguida, coloca a mão na boca. Assim, Arão, vendo a mão de Deus na morte prematura de seus 2 filhos, mantém sua paz, leve. 10:3. A visão de Deus nesse triste golpe é um freio para sua mente e boca. Ele não murmura. Assim, José viu a mão de Deus na sua venda por seus irmãos ao Egito, Gênesis 14 verso 8, e isso silencia. Homens que não veem Deus em uma aflição, são facilmente lançados em um ataque febril, estarão rapidamente em chamas, e quando suas paixões se extinguirem, e seus corações em chamas, começarão a ser atrevidos e não farão nada. Ousam dizer a Deus até os dentes, que tem razão para estarem zangados. Jonas 4. 8, 9. Quem não reconhecer que Deus é o autor de todas as suas aflições, estará pronto o suficiente para cair com esse princípio louco dos maniqueus, que consideraram o diabo como autor de todas as calamidades, como se houvesse algum mal de aflição na cidade, e o Senhor não tivesse mão nela. Amós 3. 6. Quem pode ver a mão ordenadora de Deus em todas as suas aflições, com Davi porá as mãos sobre a boca, quando a vara de Deus estiver sobre suas costas.
2 Sam 16.11, 12. Se a mão de Deus não for vista na aflição, o coração não fará nada além de se agitar e se enfurecer sob a aflição. Assim, Arão estava de olho na soberania de Deus, e isso silenciou. E Jó estava de olho na majestade de Deus, e isso o acalmou. E Eli estava de olho na autoridade e presença de Deus, e isso o acalmou. Um homem nunca se humilha, nem se cala sob a mão de Deus, até que vê a mão de Deus como uma mão poderosa. 1 Pedro 5. 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Quando os homens consideram a mão de Deus uma mão fraca, uma mão baixa, uma mão mesquinha, seus corações se erguem contra a mão dele. Quem é o Senhor, diz Faraó, que devo obedecer à sua voz? Êxodo 5. 2. E até Faraó vir a ver a mão de Deus, como mão poderosa, e senti-la como mão poderosa, ele não deixaria Israel ir. Quando Tiribazus, um nobre persa, foi preso, primeiro ele sacou a espada e se defendeu, mas quando o acusaram em nome do rei, e o informaram que eles vieram do rei, e receberam ordem de trazê-lo ao rei, ele cedeu de bom grado. Assim, quando as aflições nos prenderem, murmuraremos, resmungaremos, lutaremos até a morte, antes de nos rendermos àquele Deus que ataca, até chegarmos a ver sua majestade e autoridade, até chegarmos a vê-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isaías 26 versos 11 e 12. É uma visão de Deus como esta, que faz o coração se inclinar sob sua mão todo-poderosa. Apum. 5 Os Trácios, ignorando a dignidade e majestade de Deus, quando trovejava e iluminava, costumava expressar sua loucura ao atirar suas flechas contra o céu. A visão de sua graça alegra a alma, a visão de sua grandeza e glória silencia a alma. Mas, terceiro, um gracioso, um silêncio prudente, absorve uma santa quietude e tranquilidade da mente e do espírito, sob a mão aflitiva de Deus. Um silêncio gracioso apaga todas as chamas, murmúrios, perturbações, brigas, disputas e fervura de coração. Salmo 62 verso 1. Na verdade, minha alma mantém silêncio em Deus, ou fica calada ou quieta. Isto é, minha alma é quieta e submissa a Deus. Todos os murmúrios e repulsões, paixões e afetos turbulentos, sendo dissipados, domados e subjugados. Isso também está claro no texto, e nos casos anteriores de Arão, Eli e Jó. Eles viram que era um pai que colocava aqueles cálices amargos em suas mãos, e o amor que punha aquelas pesadas cruzes sobre seus ombros, e a graça que punha esses jugos em seus pescoços, e isso causou muita tranquilidade em seus espíritos. Maria os mordeu a dor quando o cirurgião cortou sua perna. Alguns homens, quando Deus interrompe a misericórdia deles, eles mordem a dor, escondem e ocultam sua dor e angústia. Mas você poderia apenas olhar em seu coração, e encontraria tudo em alvoroço, tudo fora de ordem, tudo em chamas. E, por mais que pareçam estar com frio, ainda assim estão todos com febre quente por dentro. Um ataque tão febril como o que Davi já teve. Salmo 39 verso 3. Mas certamente um silêncio santo acalma todos os tumultos na mente e faz um homem com paciência para possuir sua própria alma, que, ao lado de sua posse de Deus, é a posse mais doce e mais gentil do mundo. Lucas 21 verso 19. A lei do silêncio está tanto no coração e na mente daquele homem quanto na sua língua, que é verdadeira e divinamente silencioso sob a mão repreensiva de Deus. Como o serviço da língua abstraído do serviço do coração, não há serviço no testemunho de Deus, então o silêncio da língua abstraído do silêncio do coração não é silêncio na estima de Deus. Um homem fica graciosamente silencioso quando tudo está quieto por dentro e por fora. Isaías 29 verso 13, Mateus 15 versos 8 e 9. Terpander, um arpista e um poeta, era aquele que, pela doçura de seu verso e música, conseguia acalmar os movimentos tumultuados da mente dos homens, como Davi por sua harpa fez com Saul. Quando o povo de Deus está debaixo da vara, ele faz com seu espírito e palavra música doce em suas almas, como todos os movimentos tumultuosos, paixões e perturbações. Salmos 94. 17 e 19, Salmo 119 versos 49 e 50, para que eles se sintam como Noé, quietos, e em paz possuam suas próprias almas. Em quarto lugar, um prudente, um silêncio santo, absorve a Deus humildemente, apurando e absolvendo toda culpa, rigor e injustiça, em todas as aflições que ele nos causa. Salmo 51. 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Isto é, quando corrigir. Deus julgando seu povo é Deus corrigindo ou castigando seu povo. 1 Coríntios 11 verso 32. Quando somos julgados, somos castigados pelo Senhor. O grande cuidado de Davi, quando estava sob a mão aflitiva de Deus, foi isentar o Senhor da injustiça.
Senhor, diz ele, não há a menor mostra, mancha ou mistura de injustiça em todas as aflições que você trouxe sobre mim. Desejo ter vergonha de mim mesmo e colocar em meu selo que o Senhor é justo e que não há injustiça, crueldade nem extremos em tudo que o Senhor me trouxe. E assim, as aflições de Deus são sempre justas, ele nunca aflige, senão com fidelidade. Sua vontade é o estado de justiça, e, portanto, uma alma graciosa não se atreve a desmerecer nem questionar seus procedimentos. A alma aflita sabe que um Deus justo não pode fazer nada além do que é justo. Sabe que Deus é imutável, portanto, o homem aflito coloca a boca no pó e mantém o silêncio diante dele. Quem ousa dizer: por que você fez isso? Segundo Samuel 16, verso 10. Os turcos, quando são cruelmente açoitados, são obrigados a retornar ao juiz que o ordenou, a beijar sua mão, dar-lhe graças e pagar ao oficial que os açoitou, e, assim, isentar o juiz e o oficial de qualquer injustiça. Silenciosamente beijar a vara e a mão que chicoteia é a maneira mais nobre de isentar o Senhor de toda injustiça. O cativeiro babilônico era a aflição mais severa e mais pesada que Deus jamais infligiu a qualquer pessoa sob o céu. Daniel 9, verso 12, etc. Em quinto lugar, um silêncio santo tira conclusões graciosas, abençoadas e calmantes da alma sobre o resultado daquelas aflições que estão sobre nós.